Amém? Senhor Deus e glorioso Pai, neste momento eu oro, Deus, e agradeço pela vida do Cauã, Senhor. E te peço agora, Pai, faz dele, Senhor, um canal de bênção para nossas vidas. Usa da maneira que tu queres, ó Pai. Que a tua palavra, Senhor, venha de encontro a nossos corações, ó Deus. Pai, que tudo seja para a tua glória, Pai. Fala conosco. Usa da maneira que tu queres, Senhor, para a tua glória. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Podem tomar os vossos assentos? Graças a Deus. Quero agradecer nessa noite primeiramente a Deus pela oportunidade que me é dada. Agradeço pela irmã Luzinete, pelo convite que foi feito. Pastor André pelo carinho, pela confiança. E a cada um dos irmãos aqui presentes nessa noite, creio que ninguém veio para me ouvir, mas veio para ouvir a voz de Deus falar conosco nessa noite. Glórias a Deus. Quero estar lendo com os irmãos o livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 14. Graças a Deus. Juízes, capítulo 6, versículo de número 14, e a palavra de Deus nos diz assim: Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: Vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão, como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas Deus lhe afirmou: Eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fossem um só homem. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença, Pai. Papai querido, que a tua palavra venha como flecha sobre os nossos corações nessa noite, trazendo, Senhor, encorajamento a cada um desses jovens, pois cada um que aqui está é escolhido pelo Senhor para uma obra. Eu peço a ti, papai querido, fala conosco, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, amém. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, creio que todos aqueles aqui presentes nessa noite já ouviram e muito falar sobre Gideão. Gideão é uma história muito conhecida de todos nós na palavra de Deus, porque Gideão, algo que vem nos chamar a atenção sobre a vida de Gideão, é que Gideão, ele foi levantado por Deus diante a um período de perseguição, diante a um período em que o povo de Israel estava passando por perseguições pelos midianitas, aonde tudo que eles plantavam, tudo que eles tinham, os inimigos vinham e tomavam. As suas plantações estavam sendo destruídas dias após dias. Os seus rebanhos estavam sendo mortos dias após dias. E nós vemos, irmãos, que Deus, Ele vendo e enxergando a necessidade do seu povo, Deus, Ele vai escolher para si um homem, Gideão. E nós nos encontramos e nos deparamos com um cenário um pouco quanto peculiar, porque quando a palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor desceu a Gideão, e nós vemos que a palavra de Deus, ela vem nos dizer que Gideão, ele estava no lagar malhando trigo. Mas quando nós buscamos saber mais a fundo, nós aprendemos que lagar não é um lugar de malhar trigo. Lagar é um lugar de pisar uvas. Então o que é que Gideão estava fazendo, malhando trigo num lugar de pisar uvas? Nós aprendemos aqui que quando Deus, ele vai chamar Gideão de valente guerreiro, nós analisamos um cenário aonde o povo de Israel, no versículo de número 2, vai nos dizer a palavra de Deus: E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso, os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Quando nós olhamos, irmãos, e nós nos deparamos com Gideão no lagar, nós então entendemos que, de acordo com o versículo de número 2, Gideão, diferente dos seus irmãos,
Gideão, diferente do seu povo, Gideão ele se posicionou. Gideão resolveu tomar uma posição. Posição essa, uma posição estratégica. Porque talvez o inimigo iria atrás de trigo na eira, que era-se o lugar de malhar trigo. Mas Gideão foi estratégico e foi para o lagar. E nós vemos, irmãos, que a palavra de Deus, quando ela nos diz que o povo estava se escondendo, e nós vemos que Gideão, ele se posicionou. Nós aprendemos aqui que Gideão, ele entendeu aquilo que o salmista vem nos dizer, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por quê? Porque o povo de Israel estava se escondendo nas montanhas. O povo de Israel estava se escondendo nas fortalezas. O povo de Israel estava se escondendo em meio a esconderijos, em cavernas. Mas Gideão tomou um posicionamento de um varão valoroso, tomou um posicionamento de um homem de coragem, porque ele entendia que de nada adianta eu estar nas montanhas, de nada adianta eu estar nas cavernas, se eu não habitar no esconderijo do Altíssimo. De nada adianta, irmãos, nós estamos preocupados em nos esconder em tantos lugares. Eu vou me esconder atrás de um cargo, eu vou me esconder atrás de uma profissão, eu vou me esconder atrás do meu líder. E não, se esconda no esconderijo do Altíssimo. Porque quando você estiver posicionado no esconderijo do Altíssimo, o anjo do Senhor vem ao teu encontro. O anjo do Senhor, ele veio ao encontro de Gideão. E nós vemos, irmãos, que agora o Senhor, ele vai dar uma ordem a Gideão. Gideão, vai com esta tua força e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia. Nós vemos, irmãos, que Gideão, ele recebeu da parte de Deus agora uma ordenança. Gideão, vai com a força que tu tem. E quando nós analisamos, irmãos, a leitura devocional aqui desta noite, a palavra de Deus vai nos dizer: eu vos escolhi, jovens, porque sois fortes e já vencestes o maligno. E quando também nós aprendemos que existe uma grande comissão que nos foi dada por Jesus, aonde Jesus, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós como jovens, nós como adolescentes, devemos entender que nós temos a força. A juventude, ela é a força da igreja. A juventude, ela é como os pés, como as pernas da igreja. Uma igreja onde uma juventude não está lado a lado com o pastor, é uma igreja que não cresce, é uma igreja que não frutifica, é uma igreja que ela não avança. Por quê? Porque a juventude, que é a força, não está presente. E quando nós vemos igrejas hoje em dia, tantas igrejas que estão fechando, tantas igrejas que estão se sumindo do mapa, as igrejas que estão desaparecendo. E quando nós analisamos, nós vemos que são igrejas que desprezam a juventude. São igrejas que não permitem os jovens trabalhar. São igrejas que não permitem a juventude avançar. São igrejas que não permitem que os jovens mostrem os seus frutos. Mas nós vemos hoje em dia departamentos que têm, ao invés de impulsionar os jovens, estão ofuscando os jovens, estão atrapalhando o crescimento espiritual de uma juventude que tem tudo para dar certo. Aí se levanta os crentes mais antigos e vem dizer que a nossa juventude não presta, e vem dizer que a nossa geração está perdida, e vem dizer que a nossa geração já era. Mas quando nós analisamos a palavra de Deus, nós vemos Jeremias capítulo de número 29, Deus vem nos dizer que se nós buscarmos, se nós nos posicionarmos, se nós nos colocarmos na brecha, Ele se mostrará para nós. É necessário, juventude, você tomar um posicionamento. Você não pode ficar somente atrás da tua liderança, esperando o teu líder ir buscar por você, esperando o teu pastor fazer por você. Não, comece a buscar você, comece a se posicionar você, comece a buscar o Espírito Santo você. Porque a partir do momento que você posicionar, vai começar a gerar dentro de você frutos. E esses frutos não vão ser para a tua glória, esses frutos vão ser para a glória daquele que te levantou. Aleluia, louvado seja Deus. E nós vemos, irmãos, que
Gideão, ele é igual a muito de nós, porque quando nós recebemos um chamado, a princípio nós não aceitamos, e nós começamos igual a Gideão a dizer: Senhor, quem sou eu? Senhor, ninguém me conhece. Senhor, eu não tenho título. Senhor, eu não tenho cargo. Senhor, quem que vai colocar crédito em mim? Senhor, os homens me desprezam porque eu sou pequeno, porque eu sou menor da minha tribo. Senhor, olha só, o meu clã é o mais pobre, e ainda para piorar, eu sou o menor do meu clã. Era como se Gideão estivesse dizendo: Deus, esquece, tem muita pessoa melhor do que eu, tem muita gente mais capacitada do que eu, tem muita gente que fala melhor do que eu, que canta melhor do que eu, que prega melhor do que eu. Mas Deus vai dizer para Gideão: Gideão, eu não quero eles. Gideão, eu não quero eles. Sabe por quê? Porque quem canta bem, quem prega bem, pastor, não quer compromisso, quer somente aplauso. É por isso que Deus, ele levanta quem não tem, porque é Ele quem coloca, é Ele quem levanta, é Ele quem exalta, é Ele quem faz. Porque quem tem, começa a crescer, começa a se achar, começa a achar que tem alguma coisa, se esquecendo de que é por Ele, para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, aleluia. Não é pela força do teu braço, não é porque você é forte, Gideão, não. E quando nós analisamos a palavra de Deus, nós nos deparamos também com Moisés. Moisés estava no monte e Moisés vai falar para o Senhor: Senhor, eu não sei falar, eu sou gago. Senhor, por que o Senhor me quer? Levanta outro, usa outro. Mas quando Deus escolhe, irmão, há uma frase que eu gosto muito: escolhido não tem direito à escolha. A partir do momento que Deus disse: é você, você pode estar dentro de um ventre de um grande peixe, mas continua sendo você. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nada, nem principados, nem potestades, nem anjos podem nos separar deste amor. Nada pode te separar deste amor, aleluia. Você pode até olhar para dentro de você e dizer: em mim não há nada de bom, e eu vim dizer que realmente não há. Sabe por quê? Porque eu disse e repito, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que tem em dom de você é o Espírito Santo, que é dele. O que tem de bom em você é o poder, que é por ele. E o que sai de bom de você é a adoração, que é para ele. É tudo para ele, aleluia. Nós não temos nada, aleluia. E quando nós vemos, irmãos, versículo de número 16, Deus, ele vai dizer: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas, como se fossem um só homem. Mas, irmão, Gideão, ele é teimoso. Gideão, ele é muito teimoso, porque Gideão, ele vai dizer: se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que estás de fato falando comigo. E quando nós analisamos e vemos, meus irmãos, nós somos assim. Muitas das vezes o Senhor nos visita nas madrugadas, muitas das vezes o Senhor desfala, e nós começamos: Senhor, se é o Senhor, faz tal coisa. Se é o Senhor, faz tal coisa. Irmão, Gideão, se fosse eu no lugar dele, eu teria sido um pouco mais esperto. Porque Gideão, ele pede um sinal, e nós vemos que o anjo estava pronto para atender o sinal. Se fosse eu, ia falar: então vai lá e acaba com os midianitas de uma vez, já me livra disso. Só que Gideão, ele é adorador. Gideão, ele não é igual a mim, e nem igual a você. Gideão, ele vai dizer assim: não te afastes daqui, rogo-te, até que eu volte e traga a minha oferenda e deposite diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até que voltes. O sinal, Gideão não pediu:
manda fogo do céu. Não, Gideão falou: fica aqui porque eu quero adorar. Porque se é realmente o Senhor que está falando comigo, eu não posso permitir que o Senhor saia daqui sem antes te entregar o que eu tenho de melhor, aleluia. Se é o Senhor que realmente está falando comigo, eu não posso permitir que o Senhor saia daqui nessa noite sem te entregar aquilo que eu tenho, aquilo que eu preparei, porque o Senhor é merecedor, aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui, aleluia. Eu quero dizer para você, jovem, vai nessa tua força. Talvez você olhe para o teu braço e você fala: Senhor, vou me usar como exemplo, magrinho desse jeito, que força que eu tenho, quem sou eu, Jesus? Mas algo que o Senhor quer falar para ti nessa noite não é sobre quem você é sobre quem Ele é em você, aleluia. Não é sobre os teus pés e nem sobre as tuas mãos, aleluia, mas é sobre um sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, aleluia, aleluia. Talvez nós olhamos para dentro de nós e falamos: Senhor, eu não tenho nada, Senhor, eu sou tão pequeno, eu sou tão miserável, ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor. Mas isso é bom, porque quando nós somos chamados por Deus, tem muita gente que quando é chamado por Deus, irmãos, começa a dizer assim: sabia, eu tinha dom, e começa a se inchar. Era para ser eu mesmo, não tinha ninguém melhor que eu. Tinha que ser eu para pregar neste culto, porque não tinha ninguém melhor do que eu. Ai de mim, pobre, cego, miserável. Ai de mim se não fosse a graça. Ai de ti se não fosse a graça, aleluia. E Gideão, ele tinha esse coração humilde. E Gideão, ele era medroso, irmão, porque Gideão, ele fica: Senhor, dá sinal. E nós vemos que Gideão, ao decorrer dos capítulos, ele vai pedir mais alguns sinais a Deus. Gideão, ele vai pedir mais alguns sinais para o Senhor. E nós vemos que o Senhor, em momento algum, o Senhor se cansou de Gideão. Eu quero dizer para você, não importa o quão duvidoso esteja o teu coração sobre o teu chamado, o Senhor, Ele não desiste de você. Talvez você até pense: Senhor, não tem mais jeito. Senhor, as pessoas olham para mim e falam: você não vai dar em nada. Mas o Senhor te escolheu. O Senhor depositou algo precioso sobre a tua vida. E esse algo precioso se chama Espírito Santo. Ele não depositou sobre a tua vida para você ficar parado, não. Ele não depositou o Espírito Santo sobre a tua vida para você ser crente de banco. Ele não depositou o Espírito Santo sobre a tua vida para você ficar acomodado, achando que só vir para o culto, levantar a mão, da glória a Deus, está tudo bem. Não. Tem muita alma aí fora, gemendo e chorando. Tem muita alma aí fora, carecendo de uma palavra. E não é o mundo que vai trazer essa palavra, é a igreja. Porque a palavra, que é Jesus, ela habita na igreja. A palavra, ela habita em nossos corações. E nós, irmãos, assim como o Gideão, nessa noite precisamos tomar um posicionamento. Eu não conheço a tua vida, eu não sei da tua história, e muito menos como está o teu altar com Deus. Mas o que o Senhor me encoraja a dizer nesta noite é: conserta, posiciona. É tempo de posicionar, igreja. É tempo de nos posicionarmos como uma igreja que vai mudar o mundo. Porque certa feita eu ouvindo uma pregação, pastor Jonathan Carlos, ele vai dizer que o sal, ele tem o poder de salgar, mas ele também tem o poder de atrasar o apodrecimento da carne. E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus nos chamando de sal da terra, nós entendemos que não é que se nós estivermos aqui o mundo não vai apodrecer, não. É que nós, enquanto a igreja estiver aqui, nós estamos retardando o apodrecimento. Enquanto a igreja estiver aqui, nós estamos retardando. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer que o mundo jaz do maligno. O mundo já está nas mãos de Satanás.
O mundo já está inclinado para a maldade, mas ainda há um povo, ainda há uma igreja que brilha como o sol. Ainda há uma igreja que não se prostra diante aos altares de Baal. Ainda há uma igreja que não se cala diante a homossexualidade. Ainda há uma igreja que não se cala diante a essa sociedade corrompida. Ainda existe uma igreja que não perde tempo discutindo política, mas que perde tempo em oração, em jejum, mas que perde tempo se entregando, buscando a presença daquele que é vivo. Ah, irmão, eu não sei o que você veio fazer aqui nessa noite, mas eu sei que antes de você chegar aqui, Ele já havia marcado um encontro para marcar a tua história. Ele já havia marcado um encontro, porque hoje é o dia do basta de Deus para a tua vida. Basta de ficar no lagar malhando trigo, basta de ficar nas escondidas, chorando, se lamentando. Agora é tempo de se posicionar, agora é tempo de se lamentar, aleluia. É tempo de erguer a cabeça e falar como o salmista: olharei para o alto, olharei para o alto, de onde me vem o socorro. O meu socorro ele não vem da igreja, o meu socorro ele não vem do pastor, o meu socorro ele não vem da liderança, não. O meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro ele não vem de homens, porque o homem é falho. Porque o homem hoje ele te estende a mão, mas amanhã ele te dá uma rasteira. Mas Jesus não. Jesus você pode estar todo arrebentado. Para Jesus você pode estar no maior poço de pecado, mas Ele olha para você com um olhar de misericórdia. Quem é esse? Quem é esse? Alabassoriandekébia. Nós só tínhamos os nossos pecados para oferecer para Ele. Só tínhamos não, só temos. Mas mesmo assim, Ele nos amou. Porque a salvação, ela não é por obras. Porque se fosse por obras, nós estaríamos perdidos. Sabe por quê? Porque no Éden nós fomos entregues ao pecado. E uma vez entregues ao pecado, agora a nossa vida está inclinada a pecar. Então as obras que são nossas, não as do Espírito, as obras que são nossas, são obras de pecados, são obras de maldade. Mas as obras do Espírito, que habita em nós, são obras de santidade, são obras que nos levam cada dia mais, não para o alto, mas para baixo. Por quê? Porque quanto mais perto eu estou dele, mais eu quero me lançar perto dele. Não, irmão, não almeje ver Jesus face a face, os pés dele já basta. Imagina só você olhar para aqueles pés furados e lembrar que foi por você. Imagina só você olhando para as mãos deles e lembrar que foi por você, aleluia. Por isso mais uma vez eu te digo nesta noite, não fique olhando para as tuas limitações. Para de ficar olhando para aquilo que decretaram sobre a tua vida. Talvez na tua infância, não sei, lançaram palavras de maldição sobre a tua vida, lançaram palavras de maldição sobre a tua família, lançaram palavras de maldição sobre a tua casa, aleluia. Mas existe uma unção maior que despedaça o jugo. Existe uma unção maior e ela está sobre esta casa, ela está sobre a tua vida, aleluia. Não importa o tamanho da palavra maldita que lançaram, o que importa é o tamanho da promessa que Ele já liberou sobre a tua vida, aleluia. E Ele está te dizendo: vai, não olha para trás, não faça como a mulher de Ló. Para de ficar apegado com um coleguinha da escola, para de ficar apegado com um namorado, com namorada.
Para de ficar apegado com pai e com mãe, porque Jesus disse que aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, por amor dele, não é digno dele. Então pare de se apegar com as coisas naturais e começa a se apegar com as coisas eternas, aleluia. Começa a se apegar com as coisas celestiais, aleluia. Porque quando você estiver fraco, o poder dele vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Mas é preciso você entender que você precisa viver na dependência dele, aleluia. Para de ficar dependendo de conquistar casa, para de ficar dependendo de entrar na melhor faculdade, para de ficar dependendo de conquistar o melhor carro. Dependa dele, aleluia. Comece a depender dele, aleluia. Comece a depender dele, aleluia. Comece a depender dele, aleluia. Porque quando você estiver no centro da dependência de Deus, quanto mais perto você estiver dele, mais você vai enxergar os seus pecados. Mas ainda quanto mais perto você estiver dele, mais você vai enxergar a graça. Mais você vai enxergar a graça de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Então, irmãos, nós vemos que com tudo isso que aconteceu na história de Gideão, eu não quero falar sobre a guerra, eu quero falar sobre o chamado. Porque tem muitos jovens hoje em dia que estão enterrando o chamado. Tem muitos jovens hoje em dia que estão enterrando os seus chamados, que estão deixando a promessa de lado. Tem muitas pessoas hoje em dia que estão dizendo: Deus está aqui, não quero mais. Mas, irmãos, Ele confiou em ti. Ele confiou em ti. Para que entregar de volta? Muitas das vezes nós estamos como aquele servo, só temos um talento e temos medo de perder. E o que nós fazemos? Enterramos. Muitas das vezes nós estamos com medo de perder aquilo que Deus nos entregou, e ao invés de usufruir daquilo que Ele nos deu, nós enterramos. E assim nós impedimos o agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Imagina só, quantas almas estavam neste um talento que o Senhor te deu e você está enterrando. Entenda que na sepultura que você coloca o teu talento, você não está colocando somente o teu talento, você está colocando almas. Porque enquanto você se esconde, há alguém gritando por ajuda. Enquanto você se esconde, há alguém gritando por socorro, aleluia. Enquanto você está escondido, enquanto naquela escola ninguém sabe nem que você é crente, tem pessoas dentro da sua sala pensando em suicídio. Enquanto naquela escola você está escondendo que você é crente, tem pessoas que estão ao teu lado, que estão pensando em acabar com a sua própria vida. E você só para manter aquele grupinho de amigo, e para você não perder a amizade com fulano, com ciclano. Eu não sou crente nada. Aqui na igreja fala até em língua, mas lá fora ninguém sabe quem tu é. É tempo, irmãos, de nós nos posicionarmos. Entenda, a igreja que vai fazer diferença aqui em Pouso Alegre não é uma igreja cheia de pessoas, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque de pessoas o inferno também está cheio, mas o Espírito Santo que habita em nós é só aqui, é só sobre a tua vida, aleluia. E Jesus, ele vai dizer aos discípulos em Atos capítulo 1: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, tanto a Judeia quanto a Samaria, até os confins da terra. Já chegou aqui nos confins da terra de Pouso Alegre, mas não pode parar. Não dá para parar, sabe por quê? Porque a obra não é nossa. Talvez a construção da tua casa você até fala: pedreiro, espera um pouquinho, mas a obra de Deus não. Porque eu quero ser ousado. Se você não quer, beleza,
Deus vai levantar outro. E quando Deus levantar outro, não fica com inveja. Porque o problema desta geração é como uma geração igual Saul. Quer mostrar que quer mostrar que faz, mas não obedece. Ah, mas eu sacrifico, mas não obedece. Eu ofereço minha oferta, mas não obedece. Então nós vemos, irmãos, que aí quando Deus vai levantar Davi, quer matar Davi. Ai desta geração. Que neste dia, neste culto, nesta noite, não esteja em nosso meio corações de Saul, que quando peca se esconde, se agarra no trono e fala: é meu, daqui ninguém me tira. Mas que os nossos corações nessa noite estejam como o de Davi, no Salmo de número 51. Senhor, tira de mim o que tu quiseres. Tira o trono, tira a majestade, mas não tira de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Só quem entende o valor do Espírito Santo de Deus é capaz de dizer: Senhor, que eu perca tudo, mas que eu não perca a tua presença. Senhor, que eu perca amigos. Senhor, que eu perca tudo, mas que a tua presença ela permaneça. Que a tua presença ela permaneça. Porque eu te garanto que sem amigo você consegue. Eu te garanto que sem dinheiro você consegue, mas sem a presença você pode até andar um pouco, mas no primeiro vento você cai. Por isso, jovens, priorize a presença do Espírito Santo, porque eu sei o que é perder a presença do Espírito Santo. No ano de 2022, eu, com vontade de conhecer o mundo, resolvi ir para uma festa. Festa que está tendo lá em Estiva, neste final de semana. Festa do Morango. Eu fui escondido dos meus pais, desliguei o celular, modo avião. Fui ligar o celular de novo, já era mais de 2 horas da manhã, tanto de ligação perdida. Já tinha aprontado. E o pior de tudo, irmãos, é que a gente é tão sem noção que não bastava só eu estar escandalizando a igreja, eu ainda tive que arrastar outro filho de pastor junto comigo. Mas isso custou um preço de quase 5 meses sem sentir o arrepio do Espírito Santo sobre a minha vida, de quase 5 meses de silêncio, onde eu falava, Deus me perdoa, mas a minha oração não passava do teto. Até o dia que eu já não conseguia mais. Nesse período eu estava começando a pregar. Eu falei: Deus, se for preciso, eu não quero mais pregar. Cantava no grupo de louvor, canto ainda. Senhor, se for preciso, eu não quero mais cantar, mas por favor, me devolve a tua presença. Só quem perdeu já entende. Só quem perdeu esta presença entende. E eu quero te dizer, não queira pagar o preço. Eu não vou dizer para você que o meu preço foi ir para um leito de enfermidade, não. Era melhor se fosse. O meu preço foi não sentir mais a presença. Mas, irmãos, que como Gideão nesta noite, nós possamos nos posicionar. Toma as estratégias que o Senhor tem te dado. Talvez você se diga: Senhor, eu sou tão covarde. Mas existe uma coragem em ti que às vezes você não vê, mas o Senhor, Ele viu. Aleluias. E o Senhor está te dizendo nessa noite: vai nessa tua força, não para. Senhor, mas está doendo, não para. Senhor, mas está sangrando, não para. Senhor, mas as feridas doem, não para. Não para, porque Ele não parou por ti. Ele carregou a cruz. Ele morreu na cruz. Ele ressuscitou. E Ele se faz presente aqui nesta noite. Aleluia.
Ele se faz presente em cada vida e em cada coração aqui nesta noite, aleluia. Eu não sei a maneira que você entrou aqui nesta noite, mas eu te garanto, se você estiver com teu coração quebrantado, da mesma maneira que você entrou, você não sai. Porque a força que você não encontrava em ti, o Senhor está depositando força sobre a tua vida nessa noite. O Senhor está soprando vida sobre ossos que estavam secos nessa noite. E assim como Ezequiel, coloque-se em pé, irmãos. Assim como Ezequiel, eu quero profetizar vida sobre a tua casa. Eu quero profetizar vida sobre o teu ministério. Eu quero profetizar força sobre a tua vida. Porque parado você não vai ficar. Porque lagar não é ponto final para escolhido. Deus não te chamou para ficar parado malhando trigo no lagar. Tem uma guerra para você vencer. Tem um povo para você libertar. Tem almas para você alcançar. Aleluia. Coloque a mão sobre o teu coração. Quero orar por você nesta noite. Aleluia. Espírito Santo de Deus, diante, Senhor, a tua palavra que foi ministrada aos nossos corações nessa noite, eu quero pedir a ti, Espírito Santo de Deus, derrama força sobre a vida dos teus filhos. Papai querido, a tua palavra diz que o Senhor nos escolheu jovens, porque somos fortes e já vencemos o maligno. Mas existem, Senhor, jovens em nosso meio aqui nesta noite que ainda não descobriram esta força. Mas eu peço a ti, Espírito Santo de Deus, começa a tocar agora no íntimo do coração. Em nome de Jesus, Senhor, que tudo aquilo que tem impedido cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas de viver e de experimentar o sobrenatural de Deus, eu declaro agora a abertura de correntes e de prisões espirituais, amarras espirituais que têm impedido o crescimento dos seus filhos, que tudo aquilo, Senhor, que tem impedido o teu Espírito Santo de se manifestar na vida de cada um desses jovens aqui nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, que toda palavra maldita venha a ser quebrada agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, começa a tocar, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Papai querido, em nome de Jesus, Espírito Santo, aqueles, papai, que tem clamado por renovo espiritual, eu peço a ti, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor, esta juventude, aleluia. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, aleluia. Começa a glorificar o nome do Senhor, aleluia. Começa a glorificar o nome do Senhor, aleluia. Oh, aleluia. Alabasuriande quebias. Jesus, aleluia. Sinto o toque do Espírito Santo sobre a tua vida, aleluia. Em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, Aleluia. aqui quero ficar. Quem quer ser aceito por Jesus nessa noite? Não vim atrás de ver. Quem quer ser aceito por Jesus nessa noite? Levante a tua mão. Jesus, Levante a tua mão. nada para mim.
Você que quer se reconciliar com Jesus aqui nessa noite, eu te convido, vem aqui até a frente. Você que quer se reconciliar com Jesus essa noite, vem até aqui. Você que tem caminhado na fé e está sem forças para caminhar, Jesus, Ele quer te fortalecer nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver. Mais alguém para Jesus essa noite? Leva-me ao primeiro amor. Tem mais alguém para Jesus Eu essa abro noite? meu coração a ti. Rompa barreiras nessa noite. que Jesus você está só te quer esperando. Aleluia. Só quero Jesus a está te ti esperando. Aleluia. e nada mais. Jesus está te esperando. Nada Aleluia. mais, nada além de Oh, ti. aleluia, Jesus. Só quero a ti, nada mais e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Aleluia. Tem mais alguém para Jesus nessa noite, igreja? Talvez você esteja se sentindo fraco. Jesus, Ele quer te fortalecer nessa noite. Não fique tímido. Não fique tímido. Jesus, Ele te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Talvez você não queira entregar sua vida para Jesus, mas se alguém que quer reconciliar nessa noite, se alguém que quer renovar a sua aliança com Jesus nessa noite, talvez diante as dúvidas da juventude, diante as aflições, as dificuldades, talvez você tenha quebrado a sua aliança com Jesus, mas Ele te chama nesta noite. Ele te chama nessa noite, aleluia. Ora la basuriande kebias. La manto kotara la basurianda la baias. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Eu vou perguntar mais uma vez e vou entregar a oportunidade. Tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém para Jesus? Se não tem, Deus abençoe. Eu volto a oportunidade ao pastor da igreja e agradeço também a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Temos aqui duas pessoas, amém? Nossa irmã, seu nome, Fernanda, e a nossa irmã que está do lado da Beatriz. Fernanda está entregando a vida para Jesus ou reconciliando com Jesus, minha irmã? Reconciliando com Jesus. A nossa irmã também, reconciliação, maravilha, louvado seja Deus, amém?
Vamos estar orando, amém? Agradecendo a Deus, pois hoje há festa no céu, amém? A festa no céu. O filho pródigo volta a casa. E quando volta, o pai está de braços abertos esperando. E a alegria é grande naquela casa, de maneira que mata o bezerro cevado, nova vestimenta, sandália nos pés, anéis, aleluia, dizendo: você é filho, você nunca deixou de ser filho, aleluia, louvado seja Deus. Grandioso, soberano e eterno Pai, nós te adoramos, exaltamos o teu nome, Senhor, por estas almas, Senhor, que regressa, que estavam perdidas, Senhor, e voltaram, Senhor, a tua casa, a tua presença, Pai. Que o Senhor venha fortalecer, ó Pai. Perdoa, Senhor, os pecados. Purifica, meu Pai, toda acusação do inimigo, tudo aquilo que o inimigo tem tentado, Senhor, nesta noite foi quebrado as cadeias, e a vitória chegou sobre a vida da Fernanda, Pai. Senhor, coloca no coração dela, Senhor, a essência, a presença. Mostra ela o quanto ela é amada, o quanto ela é desejada, Senhor. Oh, Espírito Santo, nesta noite o Senhor marcou esse encontro para trazer uma mudança, uma transformação. Onde o inimigo tentou pôr um ponto final, Senhor, coloca uma vírgula e reescreve a história, Pai. Do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor, toca, meu Pai. Renova ela, Senhor. Liberta, purifica, meu Pai. Transforma para a glória do teu santo nome. Querido Senhor, amado Deus, aqui está a tua filha. Ó Senhor, meu Pai, nova vestimenta, Senhor, novidade de vida. Ó Deus querido santo, o Senhor sempre tem, ó Pai, aquilo que é melhor, Pai. A sua presença que atraiu, meu Pai, a tua filha novamente, Senhor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, adorna, meu Pai, a casa. Limpa, Pai, varre, meu Pai. Traz alegria, Senhor. Traz, Senhor, ó Pai querido santo, novidade de vida, Senhor, uma nova história. Pai, em nome de Jesus, perdoa os pecados, Senhor. Sara as feridas, Pai. Dá, Senhor, meu Pai querido santo, força para recomeçar, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, obrigado. Aleluia, aplauda ao Senhor, amém. Fernanda, Deus abençoe. Aleluia, Deus abençoe essa jovem, em nome de Jesus. Oh, aleluia, oh, impressionante amor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Você pode adorar ao Senhor, amém. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode dar um pulo ao Senhor, amém. Aleluia. Porque nesta noite é noite de vitória. É noite a qual o inferno perdeu, o céu ganhou e o nome do Senhor foi glorificado. Amém. Deus vos abençoe de uma forma poderosa. Amém. Irmão Cauã, Deus te abençoe. Pastor Carlos, todas as congregações, amém, que nos honra com a vossa presença.
Que Deus vos abençoe. As igrejas, amém, que está congregando conosco, mande a saudação aos vossos pastores, amém. E se precisar de nós, nós estamos aqui, amém. Deus abençoe. Amanhã, escola bíblica dominical, às 8 horas da manhã, a igreja está aberta para oração, amém. Escola bíblica dominical às 9 horas da manhã que começa, e à noite, permitindo Deus, às 19 horas, nós temos o culto da família, amém. Vem participar conosco, amém. Louvado seja Deus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero só agradecer por esse maná, por esse privilégio, por essa honra nesta noite. Não somos merecedores, mas a graça nos alcançara. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia, amém. Irmãos, depois do culto, do término do culto, tem uma cantina ali, amém. Você passando ali vai abençoar aí o trabalho dos jovens para a glória e a honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia 5, na sexta-feira, permitindo Deus, pastor Nerildo Acioli, amém, conferencista internacional, vai estar conosco, amém, ali na quadra Pio 12. Quem conhece a escola Pio 12 aqui, todos nós conhecemos, né? Amém? Vem participar conosco, vai ser um culto abençoado, amém, para a glória e a honra do nome do nosso Deus. Às 19 horas, amém, nós estaremos lá e vem participar. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Pastor Carlos nos despede com a bênção apostólica. Deus abençoe a toda a juventude, amém. Deus abençoe a toda a igreja, amém. Departamento da AJOFEP, amém. Que Deus abençoe esse trabalho abençoado que nós tivemos nessa tarde, evangelizando, falando de Jesus. Foi uma bênção de Deus, amém. Que não fique só em hoje, mas que permaneça, amém. Vamos fazer mais esse trabalho que é muito bom. Pastor Carlos despede com a bênção apostólica. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre.